Namastê, sagitarianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês a leitura da sua mandala astrológica para 2025. Eu recomendo que você dê preferência ao seu signo ascendente. Se você não souber qual é o seu ascendente, você pode usar aqueles sites gratuitos de astrologia. Eu sempre recomendo o astro.com para fazer o cálculo do seu mapa, tendo você o horário certinho como está na sua certidão. Se por algum acaso você não souber a sua hora correta de nascimento, aí você assiste ao signo solar. O signo solar ele vai ficar sendo um complemento. O ascendente ele é mais preciso para esse tipo de leitura, tá? Eu tô trazendo as mandalas para vocês um pouco mais tarde, eu sei disso, por motivos pessoais. Também por motivos pessoais eu tô optando gravar dessa forma, mostrando para vocês a mesa, tá? A gente vai testar esse formato, como fica, como vai fluindo, como que é a recepção de vocês, enfim. E se for o caso, eu continuo fazendo dessa forma. As mandalas astrológicas vão ser o único conteúdo que eu vou trazer para vocês em janeiro. A partir de fevereiro eu vou trazer outros conteúdos de acordo com o que a espiritualidade me intuir. Por que isso? Porque 2025 é um ano bastante atípico, nós já conversamos a esse respeito lá nos vídeos de dezembro. Se você ainda não assistiu aos vídeos de dezembro, eles estão aqui na playlist 2025 que eu criei para o canal, e aí você pode maratonar. Você vai entender melhor, inclusive, alguns conceitos que eu vou usar na interpretação da sua mandala. Então vamos. Tome algumas respirações profundas, se concentre, peça a presença dos seus, né, guias, mentores, amigos espirituais, assim como estou pedindo dos meus, para que eu possa ser o canal mais límpido e transparente para as mensagens que você precisa receber no dia de hoje. Vocês vão ver que eu vou montar a mandala de um jeito diferente para caber aqui nesse espaço que eu delimitei. Nós também vamos tirar a 13ª carta, que ela vai ficar sendo o regente do seu ano. E eu vou mostrar essa 13ª carta no final, tá? Essa aqui é a 13ª carta que eu vou deixar com o Ganeshinha.
Ok, então vamos lá. Você tem morte, eremita, torre, imperatriz, sacerdotisa, justiça, julgamento, temperança, imperador, estrela, diabo e mago. 2025 para o sagitariano é um ano de muitas transformações e eu posso dizer que de todas elas, de todas as transformações que vamos abordar aqui, a mais impactante vai ser você redescobrir o seu poder criativo, o quanto que você é o co-criador da sua realidade. Isso não significa que você vai estar desconectado do todo. Dá para perceber em todas as mandalas as conexões com o coletivo. Vai ser difícil as pessoas estarem separadas do que vai acontecer com o coletivo. Mas independente disso, você vai fazer grandes descobertas a seu respeito. Algumas dessas descobertas, elas não posso dizer que estejam atrasadas, mas tem aí um tempo divino para que elas acontecessem, uma hora certa. Aliás, você vai ter muitas lições também acerca do tempo divino das coisas. Que as coisas elas não acontecem quando você quer. Elas acontecem quando você permite, é diferente. Você permite algo na sua realidade e você entrega para um plano superior. E aí deixa de importar para você o quando, porque você tem certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Aquilo faz parte de você. Quanto mais você se sentir distante do seu plano divino, mais esse ano vai ser impactante. Porque vai te dar a impressão que você está correndo uma maratona e aí você consegue ver a linha de chegada, mas parece que a linha de chegada ela é removida, parece que ela anda para trás, né? Parece que ela fica mais distante conforme você se aproxima. Você vê que ela tá perto, ela tá no seu campo de visão, mas é como se ela fosse um alvo móvel, sabem? E independente dessa sensação ser mais ou menos forte para você, e eu acho que isso daí também se deve a planejamento encarnatório, as escolhas que você fez, etc. Independente de tudo isso que está sendo comentado, você vai ter um encontro consigo e com o destino em 2025. Aquilo que está escrito para você, programado para você. E essa sensação, ela vai, em alguns casos, fazer a busca pelo propósito ficar cada vez mais intensa. As transformações, elas vão estar presentes em todas as áreas da sua vida, elas vão ser a tônica desse ano. Nada vai ficar como está agora, e isso a nível de coletivo e a nível da sua vida pessoal, né? Quando você for olhar para trás no fim de 2025, você vai saber que você já está numa outra realidade. E você precisa se mover de acordo, né, com o mínimo possível de resistência. Você pode começar abordando
a sua vida material com mais sabedoria. Independente da sua idade cronológica, você usar a sua experiência, o que você aprendeu, para tomar um direcionamento, fazer escolhas mais inteligentes, às vezes até, se for o caso, parar um determinado movimento para pensar. Não que você esteja com dúvida, mas para você se dar um tempo adequado para sentir as respostas. Em 2025, você, no que diz respeito a finanças, independente de você ter a sua própria renda e ou você lidar com o dinheiro de outras pessoas, você vai ver sim avanços, mas esses avanços são lentos. Não vai ter como você esperar nada muito impactante. Por um lado, isso é bom para proteger você de alguma surpresa negativa, mas por outro, se você está na expectativa de ter um avanço considerável, você não vai ter. Você vai ver avanços no dia a dia, você vai ver avanços nos seus planejamentos, mas você não vai poder esperar por uma mudança drástica, positiva nesse sentido. Você vai ver a sua evolução de pouquinho em pouquinho. E você evolui mais e melhor se você souber ouvir a sua própria intuição, ouvir a sua sabedoria, ouvir os conselhos de outras pessoas, especialmente as pessoas mais velhas e mais experientes, que vão dar a você uma outra visão sobre as coisas, uma outra percepção sobre o que você está fazendo da sua vida material. Você vai precisar de muita paciência em cada passo que é dado. É preferível você pegar um percurso que é mais lento, mas ele é estável, ele é confiável, a você topar alguma montanha-russa, né, financeira, que gere uma montanha-russa emocional e que possa colocar você, inclusive, num estado de perigo. Então, tem aqui uma movimentação mais conservadora para o sagitariano, em termos de finanças, como que administra a vida na matéria, como que administra o cotidiano, a rotina, tá? Não tem uma grande abertura para mudanças radicais. Então, convém, né, você evitar esse tipo de transformação. A transformação verdadeira vai estar no seu interior. Você vai lapidar muito o seu interior de acordo com o que você vê no seu cotidiano. E aí você perceber as pequenas mudanças. O que você está criando na sua realidade dia após dia. Mas evitar algum rompante muito impulsivo para você ter resultados rápidos e fáceis. Então, a constância
na sua vida material, ela vai se pagar agora e no futuro. E isso pode vir acompanhado, aí sim, de uma mudança de percepção muito radical. Você ter um entendimento de que às vezes o seu entorno, né, os locais que você frequenta, as pessoas com quem você se relaciona, talvez não estejam em ressonância com aquilo que você quer. E pode ser que essa percepção venha muito rapidamente, em certos casos, a ponto de você não conseguir entender como é que você não tinha visto isso antes. Como é que eu não percebi antes que não tinha um encaixe aqui? Será que eu me deixei enganar? Não, é porque você está se tornando uma nova pessoa. Você está cada vez mais se alinhando com o seu propósito na Terra. E aí, quando a pessoa faz isso, é normal ela deixar de ressoar com ambientes, com pessoas. E aí você se vê numa realidade totalmente diferente quando você menos espera, né? Essa sensação de que tem algo meio que fora do lugar pode levar você a encontrar o lugar real onde você tem que estar, se isso precisar ser um local físico. Porque eu percebo que para a maioria de vocês é mais um estado de ser. É você sentir que você é o dono do seu destino, né? Que você tem um controle da sua vida, que você está criando a sua realidade conscientemente. E essa conscientização, essa realização, ela não vem assim de forma a obrigar você a fazer uma mudança radical. Então hoje eu descobri que eu não tenho ressonância com um certo espaço. Então eu preciso me mudar urgente, rápido. Não, você não vai fazer nada de jeito intempestivo. E aí essa energia pode ser um tanto estranha para você. Porque muitos sagitarianos estão acostumados a uma vida veloz, cheia de eventos, cheia de acontecimentos, cheia de surpresas. Vocês buscam por isso, né? Vocês buscam por movimento em diversos níveis, só que vocês vão se surpreender nutrindo uma preferência por aquilo que for mais lento e estável. É a forma que vocês vão encontrar para lidar com as energias do ano, numa tentativa de se adaptar. Então, quanto mais estranheza você sentir numa situação, na relação com uma pessoa ou num local, ao invés de você sair correndo daquilo, você vai querer perceber o que está acontecendo, sentir, para aí você tomar alguma atitude. E essa atitude ela não é intempestiva, ela é pensada, calculada num certo sentido. Eu não posso dizer que você vai fazer tudo de um jeito frio e calculista,
até porque tem um espaço grande aqui para intuição, para espiritualidade, para a justiça divina, para o tempo divino, para as suas cocriações. Então você vai perceber que tem um encaixe entre as coisas. E eu acho até que por isso mesmo você vai trilhar a sua vida com mais confiança, bastante confiança naquilo que você já sabe que é seu. E digo isso porque a exceção aqui da torre e também de uma certa forma da morte, que são cartas de movimento, né? As demais cartas são cartas um tanto lentas, né? São arquétipos que primam por uma introspecção, por uma movimentação, né, para dentro, né, ao invés de para fora. E eu tenho feito esse alerta em todos os vídeos, né? E inclusive eu fiz aí uma previsão que por enquanto está, né, estou acertando, que o eremita, que é o regente do ano, estaria em todas as mandalas, e até então ele só não apareceu numa única mandala. E eu disse que mesmo que ele não aparecesse, apareceriam a sacerdotisa que está aqui, ou então o hierofante, né? E isso tudo está se confirmando. Por que isso? Porque a gente está num ano 9, um ano de fins e recomeços, términos de ciclos kármicos, encerramentos em geral. E aí, independente de você estar num ano pessoal 9 ou não, todos nós vamos sentir esses impactos kármicos. Todos nós vamos fazer fechamento de ciclos. Porque quando chegarmos no fim do ano, vamos ter essa percepção de que estamos numa outra realidade. Na minha cabeça, por conta também das movimentações astrológicas que teremos este ano, se trata de um ano muito importante no que diz respeito ao auge dos eventos da transição planetária. E isso tem que ser levado em consideração, tá? Eu sei que muitos colegas não acreditam, inclusive, nessa questão da transição planetária, não acompanham a realidade nesse sentido, né? Mas quem tá aí num caminho de despertar espiritual, mais cedo ou mais tarde, acaba travando contato com conteúdos que falam sobre isso. E aí, para mim, é difícil hoje em dia trazer algo para vocês sem tocar nesse assunto, né? Eu acho que está cada vez mais perceptível, mais visível que nós estamos migrando para uma outra realidade e que as realidades individuais elas vão se cruzar com esses movimentos maiores, e é algo inevitável, né? E nós vamos nos ver diante de situações inevitáveis e incontroláveis que vão cobrar de nós que tipo de reação vamos ter, né? A manifestação da sua realidade ela vai depender de como que você se coloca diante desses eventos maiores.
E coletivamente falando, as pessoas, por alguma razão, que aí eu coloco assim, dois cenários que convivem. Eu entendo que nesse ano 9 do Eremita, nós teremos alguma questão aí que lembra 2020, né, forçando as pessoas a ficarem em casa ou ao menos a entrarem num espaço de introspecção, né? E você pode perguntar assim: ah, mas Bia, vai ser uma situação igual? Não, não necessariamente. Lá nos vídeos de dezembro eu falo sobre isso, então se você, né, não assistiu, vai lá na playlist, né, para você tomar conhecimento, porque lá eu explico mais detalhadamente, né, que possibilidades são essas, que linhas de tempo são essas. A gente está tendo, vamos chamar assim, o encontro de diversas linhas de tempo para que elas colapsem a linha de tempo do despertar em massa e da ascensão planetária, da ascensão da humanidade, né, para a quinta dimensão. E o que seria, né, esse cruzamento? A gente ter diversas alternativas que manifestam eventos diferentes, mas independente do que o coletivo colapsar, o resultado futuro do despertar é o mesmo, vocês entendem? Não importa o que aconteça de fato, o que importa é o resultado final. Então nós estamos vendo, né, assistindo, como se a gente estivesse assistindo a um filme, a chegada desse resultado final. E 2025 é um ano crucial nesse sentido. É um ano que vai ser lembrado, assim como 2020 é um ano lembrado, tá? Eu acho, inclusive, que 2025 vai ser ainda mais impactante. E aí você, igual às outras pessoas, porque isso vai ultrapassar a questão de signo, vai acabar reagindo, né? Aí é o outro cenário, né? Eu tava falando desse cenário de a gente ver situações impactantes, e o outro cenário as pessoas vão acabar reagindo a tudo isso de uma forma reflexiva. Eu vou ficar mais na minha, eu vou ficar mais recolhido, mais retirado, porque eu quero ganhar um entendimento sobre o que está acontecendo. E também estão pedindo que eu faça um outro comentário. Não é só que você vai fazer igual a todo mundo. Você vai sentir uma necessidade de ir atrás dessa sua própria guiança, né? Você vai querer ouvir a própria intuição, ouvir a própria voz, ouvir o seu eu superior, né? Para você saber quais são os passos a seguir. Eu tenho falado muito de intuição para todos os signos, tá? A intuição, ela vai ser uma bússola. E independente do que você vir do lado de fora, a sua tendência vai ser contrariar um impulso que você teria de responder rapidamente, né, de reagir, tá? Até de reagir de uma forma negativa a algum tipo de acontecimento, dando preferência a parar, respirar, se situar, se conscientizar e tomar uma decisão mais consciente e elevada, tá? E isso nas pequenas decisões da sua vida, tá? Todas as decisões que você tomar, elas vão ser impactadas por esse mesmo estado de espírito. E você tem algumas
decisões importantes a tomar que envolvem a família, envolvem moradia, envolvem estudo, em especial estudos que estejam conectados ao seu trabalho, né? As suas decisões sobre como organizar o cotidiano e viver com qualidade, né? Só que todas essas decisões elas vão passar pelo crivo intuitivo. Não é que você vai jogar a razão fora. Você vai entender que a intuição é uma ferramenta tão boa quanto a razão. E aí você vai comparar resultados, né? Sem menosprezar os processos intuitivos, né? Dando tanto valor quanto aos processos da razão, tá? E essa reflexão sua, ela vai ficar mais potente se você achar que você está distante do seu propósito de alma. Se você ainda não tiver entendido o que você veio fazer aqui, né? E mesmo que você não abrace esse questionamento como uma grande causa, você vai perceber que esse ano é um ano que auxilia muito para que você entre em contato de verdade com esse propósito, para que você sinta que você está vivendo realmente aquilo que é o predestinado, como eu falei lá na frente. Alguns de vocês vão entender que o que está predestinado está longe da família, e aí isso pode ser levado ao pé da letra, né, no sentido de você viver longe de casa, né? Você pode até já estar vivendo longe de casa, ou então você fazer um movimento para isso, né? Agora entenda uma coisa, estar longe de casa, longe da família, não pode ser um escape, né? Um escapismo, né? De certas questões. Porque onde quer que você vá no mundo, você vai levar os seus fatores internos. Os seus problemas pessoais vão com você, independente de você estar perto das pessoas ou não. Especialmente as questões familiares, né? As pessoas ali do seu entorno, né? As questões que você traz desde a infância, por exemplo, né? Essas questões, elas não vão embora, elas vão contigo onde quer que você vá. E aí você resolve melhor tudo isso quando você entrega alguns problemas seus para um poder maior. Não é que você não vai fazer o que tem que ser feito, ou você não vai escolher, você vai se esquivar de alguma coisa. É porque se alguma questão estiver muito difícil de resolver, você pode ter uma intuição e inclusive usar o recurso de contatar a fonte criadora, né? Você pega essa questão, você fala: Criador, eu não estou conseguindo lidar com isso aqui sozinho, me ajuda. Você não está pedindo para o divino resolver para você, você está pedindo ajuda para sentir, perceber, questionar, até mesmo, quem sabe, para você
receber algum tipo de intuição ligada a uma técnica que você tenha que usar, um tratamento que você tenha que fazer, etc e tal, ok? Então, entenda que a introspecção, ela vai ser para você um recurso que vai te levar muito além do que você imagina. E aí, a princípio, você pode achar que você não está indo a lugar nenhum, né? Que você não está saindo de um estado que não te agrada. Eu acho que para muitos de vocês pode vir a ser surpreendente, especialmente para os sagitarianos que têm uma tendência mais extrovertida, tá? Porque a gente também tem sagitariano que é mais introvertido, né? Enfim, você depende muito aí das características do mapa e tal. E por falar nisso, em introversão e extroversão, você, a exemplo de muitos outros signos, não vai estar muito sociável em 2025, no sentido de querer muitos contatos, muitas interações. Você vai dar preferência a poucas interações, espaços mais íntimos e pessoas com quem você tem uma conexão mais profunda, tá? Por conta disso, você vai rever muitas coisas do seu cotidiano, porque você vai meio que recalcular a rota num sentido de perceber que uma determinada atividade, vamos pegar um exemplo qualquer, uma atividade aí genérica, ela não está funcionando mais para o teu cotidiano, não só porque você enjoou de alguma coisa, mas por causa das pessoas que estão envolvidas, tá entendendo? Você vai usar a sua interação com as pessoas, o que você percebe da sua energia em contato com as energias de outras pessoas para você determinar quais são os espaços onde você tem que continuar. Então você vai estar bastante seletivo nas suas interações. À exceção de grupos de pessoas, sejam eles maiores ou menores, que levem você a contatar o seu interior, a sua espiritualidade, a intuição, ou algum tipo de filosofia, conhecimento, tá? É algo um pouco mais do terreno pessoal, né? E de autoajuda e autocuidado. Menos conhecimentos ligados à área profissional, tá? Você pode fazer aí novos contatos e amizades nesses grupos e espaços, mas eles vão ser uma exceção à regra, tá? Você vai estar realmente bastante seletivo e isso vai impactar todas as relações, né? Que dirá também aí relações íntimas, né? Relações de casal. E aí, nesse caso específico, tem aqui uma questão envolvendo uma grande revisão pela qual as relações íntimas de casal vão passar. Esteja você com alguém ou não. Se você não estiver com uma pessoa, você vai repensar muito que lugar tem um relacionamento íntimo na sua vida, a ponto de você decidir se você quer ou não.
se é o seu momento ou não, se talvez seja inclusive melhor para você continuar solteiro, né? Ou continuar tendo relações casuais, por exemplo, né? Quem está em relações íntimas também vai fazer esse tipo de reflexão, né? E como a gente está num ano karmático, para você vai pegar essa parte das conexões, tá? Então é possível que você encerre ciclos com pessoas. E esse encerramento ele pode ser o encerramento de um namoro, de um casamento, pode, tá? Não tô dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, porque a gente tá numa leitura geral, obviamente, mas é um cenário possível, tá? Você perceber que você encerrou os seus aprendizados com uma determinada pessoa, especialmente se você estiver num relacionamento kármico. As relações kármicas, elas se dão primeiro por entrelaçamento quântico, porque são pessoas com quem já tivemos relacionamentos em outras vidas, e aí essa pessoa volta para a sua vida atual, porque vocês têm ali lições, né? E uma vez que os aprendizados findam, a relação deixa de ter motivo para existir e ela acaba. Salvo exceções, quando as pessoas conseguem inserir o amor incondicional ali naquela ligação. Mas isso é raro, porque a gente não está ainda num planeta onde o amor incondicional é uma norma. Esse template está sendo instalado no planeta. E aí também, muito por conta disso, essa instalação, vamos assim dizer, está causando mudanças nas relações em geral, sem as pessoas se aperceberem disso muitas vezes. As pessoas têm reclamado muito de relacionamentos em leitura particular, elas não estão se encontrando, né? São raras as pessoas que estão felizes nos seus relacionamentos de par e realmente realizadas, tendo um entendimento de que ninguém é obrigado a fazer ninguém feliz, né? Você encontra a sua felicidade e você troca a sua felicidade com a outra pessoa, né? Ninguém preenche ninguém, né? Mas são poucas as pessoas que têm essa sacação. Então, para vocês, né? Para alguns de vocês, tem aqui sim o fim de relações kármicas e você acabar nutrindo um relacionamento profundo e positivo consigo, né? Antes de você colocar uma outra pessoa no lugar, né? Pode ser, inclusive, que nem demore tanto para isso acontecer, mas você tendo o entendimento, né, de que não vai adiantar você correr para colocar alguém ali para tapar aquele buraco, né? Na verdade, é você quem tem que lidar com o próprio vazio, né? Com as suas questões emocionais, né? E aí tem terreno para que vocês façam isso, tá?
para que vocês se aprofundem nisso, se aprofundem nas suas questões de relacionamento, mas é levando para esse relacionamento consigo, tá? E aí, independente de você estar solteiro, de você estar enrolado, de você estar casado, seja lá o que for, tá? Existe espaço para que você busque e adquira autoconhecimento nesse setor. Em outros setores também, mas eu acho que você vai priorizar as relações, né? Usar as relações como um fio condutor, né? Para chegar a outras conclusões e processos de autoconhecimento. Mas tudo começa com uma percepção de que você está cansado da superficialidade nos relacionamentos. E esse insight vai chegar para muitos signos. Tem alguma coisa aí ligada a isso nesse ano. Esse ano vai ser muito impactante para as relações em geral. Eu acho, sinceramente, que isso tem a ver com as frequências que nós estamos recebendo do universo. Isso tem a ver com o processo de separação das pessoas, né? Aqueles que seguem com a nova Terra de quinta dimensão e aqueles que serão exilados, tá? Para ser muito sincera com vocês, eu acho que tem conexão com isso. E aí, por conseguinte, os encontros das famílias de alma, né? As pessoas que têm ressonância, os encontros monádicos, né? E das almas afins. Então, almas afins, almas gêmeas, chamas gêmeas, né? As parcerias divinas, como eu tenho preferido chamar, sem a gente ficar colocando rótulo, né? As pessoas vão estar cada vez mais inclinadas para encontrar as suas parcerias divinas, sejam elas de amor ou de amizade e de coleguismo, etc, né? Porque você também pode ter parcerias divinas de trabalho, por aí afora. As parcerias divinas, elas não são somente românticas, mas abarcam tudo, né? Você ter esses encontros de alma sem esse pano de fundo karmático por trás, tá? Mais uma observação, relações kármicas, almas gêmeas e chamas gêmeas são as pessoas com quem mais temos karmas. A chama gêmea, então, é o top do top, né? A chama gêmea, para quem tá nessa jornada, sabe muitíssimo bem, a chama gêmea é a pessoa com quem você mais tem karmas, porque você está com ela desde o início dos tempos, tá? E você já teve várias trajetórias com a chama gêmea, então teve aí muito acúmulo de karma desde que nós chegamos neste processo reencarnatório da roda de Sansara, né? Mas como a gente tá saindo da roda de Sansara, aí vocês vão falar, mas por que saindo da roda de Sansara? Porque a gente tá indo para 5D, a gente tá indo para um planeta de regeneração, né? E da mesma forma que a gente vai ter os herdeiros da nova Terra, a gente vai ter aqueles que serão exilados e vão para outros orbes, né? E aí o que acontece é que se você vai entrar num esquema de planeta de regeneração, não pode ter karma pesado. Vocês estão entendendo?
a gente está num ano 9 de fim de ciclos, de um final de ciclo maior, ok? A gente está entrando no auge dos eventos da transição planetária. A gente está na transição planetária já há séculos, ok? Mas a gente está chegando aí no ápice. A gente está chegando nos eventos que estamos aqui para assistir, né? Que existem seres do universo inteiro que estão aqui para assistir, porque não é sempre que um planeta inteiro e a sua população, né, os seres que habitam, ascensionam ao mesmo tempo, tá? E aí, para que a gente consiga essa proeza, não pode ter karma. Não é que vai estar todo mundo limpo, puro, né? As pessoas, elas têm essa fantasia, né? De que a gente vai chegar na 5D, todo mundo Buda, né? Não se trata disso, ok? Mas a espiritualidade está querendo ver quem é que está afim de se trabalhar. Quem é que está afim de dar a cara a tapa, porque é isso que a gente vai fazer na 5D. Se vocês acham que quando a gente estiver com os 2 pés na 5D, a gente vai ficar, né, só vivendo aí uma vida feliz e contente, todo mundo viajando entre os orbes, não sei o que, tá redondamente enganado, né? Não é que a gente não vá fazer isso, não é que a gente não vá participar de uma comunidade cósmica, mas a gente vai ter muitos aprendizados ainda, né? A gente está só começando, né? Então a espiritualidade quer ver quem é que está disposto a, número 1, nutrir relacionamentos mais responsáveis, nutrir relacionamentos profundos. E eles estão pedindo para eu dizer isso, que é por isso que isso está aparecendo em todas as mandalas. Que as pessoas vão estar mais introspectivas e que elas vão estar mais seletivas. Vocês podem assistir, se vocês estiverem duvidando de mim, toca aí todas as mandalas. Vocês vão ver que a gente fala a mesma coisa e que tem cartas que justificam o que a gente está falando, né? Então, são energias semelhantes ali, né? Então, não vai ter necessariamente essa história de signo. Mas para você, tem tipo assim, é meio que o relógio, sabe? Tempo acabou, sabe? Então, não vai dar para o sagitariano ficar mantendo relação que já tá morta. Falando assim, de um jeito curto e grosso, é mais ou menos isso. Então, se você já viu que um determinado relacionamento não tá dando mais em nada, ele não representa os seus melhores interesses, vai continuar por quê? Né? Você pode falar, vou continuar porque tem aí questões financeiras. Não, eu vou continuar porque eu tenho medo de ficar sozinho, etc e tal. O ano vai favorecer para que você entenda que nada nem ninguém valem a sua paz. Nada nem ninguém valem você viver o seu propósito, você ser uma pessoa feliz e realizada. Então você vai ter que se colocar no centro. Você não tem dificuldade de fazer isso. As dificuldades às vezes aparecem quando você é ativado aí por algum tipo de insegurança. Mas lembra que você está num ano pessoal
profundamente transformador e que você vai entender, né? E você vai ter condições de entender de uma vez por todas como é que você cria a sua realidade a partir da ressonância. E aí você vai poder usar os relacionamentos como alavanca para entender isso, tá? O que é ótimo. Sem esquecer que o relacionamento mais importante que você vai ter na vida é o relacionamento consigo. Bom, acho que é isso. Vamos ver aqui com o Ganeshinha. A Phoebe tá chegando também. Só uma curiosidade para vocês, tá? A Phoebe é sagitariana, tá? Sagitariana igual vocês. Seu regente é a roda da fortuna. Cara, a roda da fortuna complementa tudo isso que a gente acabou de dizer. A roda da fortuna, ela traz uma confirmação dessas questões karmáticas que vão se dissolver na sua vida. Confirma isso que foi dito com relação ao seu destino, a você perceber que você está sendo direcionado para o local, a situação e as pessoas que você precisa encontrar, né? A roda da fortuna também ela fala dessa parte do imponderável, né? As questões que não conseguimos controlar e com as quais vamos ter que lidar durante o ano, né? E isso aí vai impactar todo mundo, né? Eles estão me dizendo assim que ajuda se você tiver um entendimento de que você vai estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, quando todo ensinamento tiver que vir. E mesmo, vamos pegar um exemplo, que esse lugar certo seja a sua casa ou um local aí onde você encontre paz na natureza, né? Mesmo que seja um local onde você vai estar mais tranquilo e seletivo com relação a quem vai estar em volta, isso continua se aplicando, tá? Continua se aplicando. É porque esse movimento vai surpreender muitos de vocês. Os sagitarianos mais extrovertidos, eles estão acostumados a estar com muita gente, em círculos grandes e movimentando muito a vida. Então, isso pode vir como uma grande novidade, uma mudança até um tanto radical, né? Sentir que tá numa vibração diferente, que tá sentindo uma necessidade de coisas diferentes, e mesmo que isso venha a ser temporário, que eu acredito que em alguns casos será temporário mesmo, você porque eles estão me dando uma energia assim que me faz entender que pode vir aí de um jeito surpreendente, mas vocês não vão ficar necessariamente incomodados, tá? Então a mensagem para vocês é para que vocês aceitem aquilo que a vida trouxer.
Aceitar não significa que você vai baixar a cabeça para qualquer situação. Aceitar significa que você vai lidar com as coisas conforme elas se apresentam, porque aí você tem um raio de ação. Como você lida com as coisas no presente? No presente você tem muito mais raio de ação do que quando você fica projetando como as coisas vão ser, tá? Então vocês vão ter no tempo presente, praticando a presença, mais impacto nas suas vidas do que se vocês ficarem projetando como as coisas serão, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido de contribuição e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.